Oração. Qual que é a importância da oração no contexto de batalha espiritual, no contexto de comunhão com Deus? Mas antes de iniciarmos esses estudos, gostaria que você curtisse esse vídeo. Se você gostou do vídeo, curta ele aqui no joinha aí embaixo. Se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo as notificações. Ative o sininho do lado. Nós estamos postando em média 2 a 3 vídeos de forma semanal, para que o próprio YouTube te avise quando um novo vídeo for postado. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que esteja precisando dessa palavra, para que Deus também venha abençoar aquela vida da mesma forma que abençoou você, e assim você também vai estar ajudando esse canal a crescer. Oração. Qual que é a importância da oração? O porquê que nós temos que orar? A oração é o único momento que nós temos para falar com Deus, onde nós falamos com o Espírito Santo, onde nós falamos com Deus e Deus nos ouve. Mas existe só esse momento que Deus nos ouve? Não. Deus nos ouve todos os dias. A própria Bíblia diz que Deus é onisciente, que Deus é onipresente e onividente. O que é isso? Onisciente, Ele sabe de tudo, não há nada que consiga escapar do conhecimento dEle. Todas as leis do universo Ele conhece. Onipresente, Ele está em todo local. A presença de Deus enche todo o universo para que possa administrar tudo isso. Onividente, Ele vê tudo, não há nada que consiga escapar dos olhos dEle. Então a oração não é para que Deus tenha comunhão conosco, mas é para que nós tenhamos comunhão com Deus. A oração é o momento em que nós ou dobramos os nossos joelhos, ou falamos andando, mas é o momento onde nós tiramos o nosso particular com Deus. E Jesus fala: aquele que for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Para quê? Para que Deus, que ouve o secreto, te recompense publicamente. Por que que Cristo fala isso? Naquela época as pessoas tinham o hábito de orar se engrandecendo, de orar falando: eu vi lá um determinado povo que Israel venceu, então vou chegar perto daquelas pessoas que pertencem àquele povo e vou engrandecer Deus de Israel perto dela. Ou então vou chegar na sinagoga e vou me engrandecer. Não é isso que Cristo ensina, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós mantenhamos comunhão com Ele. Mais importante do que as pessoas verem o que nós fazemos é ver as nossas atitudes de pessoas que são cheias do Espírito Santo. O mundo tem que olhar para nós e ver Cristo na nossa vida, mas só vão ver Cristo na nossa vida quando nós termos comunhão com Ele. E essa comunhão vem apenas da oração. Essa comunhão vem apenas do momento que nós tiramos para compartilhar com Deus algo que é importante para nós, para que nós venhamos a pedir uma determinada bênção, para que nós venhamos a pedir uma determinada vitória. A oração é o momento onde nós nos colocamos diante de Deus. O Espírito Santo também vai falar em nós aquilo que nós temos que mudar. Não é apenas um monólogo, é um momento onde eu falo com Deus através da pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo fala conosco aonde nós precisamos mudar, onde nós precisamos corrigir, traz à nossa mente orações que nós temos que fazer, intercessão. Que oração, como nós estamos dentro de um contexto de batalha, a oração é a maior força que nós temos para barrar a operação do inimigo através de palavras. Quando nós oramos, nós falamos: Deus, abençoe tal pessoa, Senhor, salva determinada família, Senhor, quebra aquela maldição, ou barra o Satanás de trabalhar naquela casa, abençoa aquela empresa. Tudo isso nós estamos guerreando com forças que estão travando caminhos, com forças que querem levar pessoas para o inferno e para as trevas. Dentro desse contexto de oração, então nós estamos batalhando com aquele inimigo, nós estamos batalhando com aquelas entidades, ou com aquela maldição, ou com aquele trabalho que foi feito. Para quê? Para que a pessoa consiga vitória. E quando nós estamos orando, nós estamos em batalha direta com o inferno. Nós estamos em comunhão direta com Deus, e Deus está enviando ordens para os anjos, ou através do próprio poder dele, barrando ou limitando a atuação das trevas.
ou então tocando no coração de uma determinada pessoa ou de uma determinada família, que eles precisam ter uma mudança de vida, que eles precisam ter uma mudança de rota, que eles precisam ir para Cristo ou firmar na igreja. A oração faz com que o Espírito Santo trabalhe, faz com que os anjos trabalhem ao nosso favor, guerreando as guerras no mundo espiritual, porque a oração, ela atua no mundo espiritual. Aquilo que Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, a nossa batalha não é contra a carne e também não é contra o sangue, mas sim contra as forças que operam nas regiões celestiais. Essas forças utilizam pessoas para quê? Para cumprir os propósitos. Muita gente fala, a pessoa fez o trabalho, ou então a pessoa mandou. Não é o mundo físico que comanda o mundo espiritual, mas sim é o mundo espiritual que comanda o mundo físico. Nós podemos entender melhor quando nós vemos uma determinada pessoa lançando uma maldição ou fazendo um trabalho, alguma coisa. Não é que na realidade aquela pessoa quis fazer. Existe uma frase que eu sempre utilizo: você se parece com quem você serve. Quando eu sirvo a Deus, eu vou querer que aquela pessoa receba as bênçãos do meu Deus, seja abençoada e conquiste vitórias. Quando uma pessoa serve a alguma entidade, algum Exu, algum espírito das trevas, aquela pessoa vai se parecer com aquele espírito. Então, quando ela não consegue algo que quer, aquela entidade, aquele espírito, aquele chefe de cabeça ou alguma coisa que seja, vai falar para aquela pessoa: faz um trabalho, faz uma demanda, faz um despacho, faz isso que você vai ver como consegue. Aquela pessoa então faz. Por isso que quem serve aquelas pessoas são chamadas de cavalos, mas isso nós vamos estudar dentro do playlist de quebra de maldição, como que isso funciona. Mas é o mundo espiritual que comanda o mundo físico, é o mundo espiritual que comanda para onde o mundo físico está indo. E nós podemos ver isso de uma forma mais ampla quando nós olhamos para a sociedade atual. Nós vemos uma igreja que está lutando, que está batalhando para ir para o céu, mas nós vemos forças que estão batalhando contra a igreja, para retirar o poder da igreja, para retirar a autoridade da igreja, para causar um esfriamento espiritual na igreja, para que a igreja não tenha forças de batalhar de uma forma correta no mundo espiritual. E quando eu falo igreja, eu não falo de denominação, eu falo de pessoas. Por quê? Porque Cristo chama de igreja os salvos. São os salvos que vão entrar no céu. Então, eles fazem parte da igreja, ou da eclesia de Cristo. E é na oração que nós então batalhamos de uma forma direta contra o mundo espiritual, que nós barramos a atuação de demônios, ou que nós limitamos as forças que ele tem. Nós vemos isso, como que a oração trabalha no mundo espiritual, em Daniel capítulo 10, quando Daniel ora a Deus e vem um príncipe da Pérsia lutar contra o mensageiro de Deus. Eles ficam lutando por 21 dias. Naqueles 21 dias, Daniel não tinha noção do que estava acontecendo no mundo espiritual. Daniel não sabia, mas ele perseverou em oração. Ele perseverou buscando. E não é só apenas no mundo espiritual que houve batalha. A Bíblia nos fala daquela batalha, mas também não é de se duvidar que alguma força tinha vindo falar para Daniel: para de orar. E Deus não vai responder a tua oração. Abandona essa oração. Daniel simplesmente perseverou, buscou. E ao final dessa batalha, o anjo veio e trouxe a revelação a Daniel. O mesmo acontece na igreja. De repente, não de uma forma tão intrínseca ou tão declarado como aconteceu naquele capítulo de Daniel, mas a oração, ela vai causar uma luta no mundo espiritual, vai causar uma batalha no mundo espiritual, onde os anjos vão guerrear a favor da igreja, quando a igreja libera ordens ao mundo espiritual. E aí, o escritor aos Hebreus fala lá no começo que os anjos, eles estão a serviço da igreja.
Se eu não orar de uma forma correta, se eu não batalhar de uma forma correta e não liberar ordens do mundo espiritual, os anjos não vão lutar a meu favor. Se você não batalhar de uma forma correta, não orar de uma forma correta, os anjos não vão lutar a teu favor. Se você não pedir proteção, se você não clamar uma vitória, se você não pedir para que Deus envie anjos para lutar a teu favor, eles não vão vir. Porque é você que tem que pedir. Muitas vezes Deus envia sem que você peça. Quando a batalha está num nível tão grande, às vezes você não percebe alguns detalhes, Deus então libera ordens para que os anjos venham e guerreiem a teu favor. Mas se você não batalhar de uma forma correta, se você não entrar na batalha de uma forma decisiva e acertada, você não vai ter vitória. Se você não começar a clamar a Deus, você não vai ter vitória. Se você não começar a buscar a Deus em oração, você não vai vencer, porque o Espírito Santo não vai fazer morada na tua vida. Quando eu me pareço com quem eu sirvo, é porque eu estou em constante comunhão. Salmos 91 fala que nós caminhamos à sombra do Onipotente, aquele que caminha na sombra. Para mim caminhar na sombra, eu tenho que estar próximo. Para que a sombra de Deus me cubra, eu tenho que estar próximo de Deus. Se eu não estiver próximo, a sombra dele não vai me cobrir. Se eu não estiver perto dele, a sombra dele não vai me refrigerar, porque eu vou estar distante. A sombra está perto, cobre aquele a quem está perto. Dependendo da posição do sol, nós vemos isso no nosso dia, a sombra às vezes é um pouquinho maior, mas da mesma forma eu tenho que estar em uma proximidade. Eu não posso estar a 200 metros porque a sombra não vai atingir. Eu não posso estar a 50 metros porque a sombra não vai atingir. Deus é uma pessoa. E ele se comporta como uma pessoa quando ele vai falar com você. Embora ele seja Deus, ele quer ouvir a tua oração. Embora ele seja Deus, ele quer ter comunhão com você. E o único momento de você ter comunhão com Deus é através da oração. Quando você pega as tuas tristezas, as tuas mágoas, os teus medos e deposita diante de Deus e deposita diante da presença dele. Eu falo a Deus, eu quero uma vitória, Deus, eu estou com esse medo, Deus, eu estou com essa dificuldade, Deus me dá uma estratégia para vencer isso, Deus me dá uma estratégia para vencer aquilo, Deus trabalha na minha família e Ele vai trabalhar quando eu peço, e quando eu peço eu estou fazendo o quê? Orando. E quanto mais tempo eu permaneço em oração, mais eu me pareço com Deus. Até chegou ao ponto que o inimigo olha para você e não vê mais você, mas vê Jesus na tua vida. É esse ponto de intimidade que nós temos que ter com Deus. O inimigo tem que olhar para você e tem que ver Deus na tua vida. O inimigo muitas vezes vai se utilizar de pessoas. Então as pessoas tem que ver Deus na tua vida. Enquanto as pessoas não verem Deus na tua vida, você tem que orar mais, você tem que buscar mais. E que Deus te abençoe.